Então, assim, jogadoraço, faz uma homenagem lindíssima. Quero também destacar a postura da torcida do Flamengo, que faz uma linda homenagem ao Oscar Schmidt, né? Antes do jogo, gritando o nome do Oscar Schmidt, mas também faz uma homenagem muito bonita ao... Bonito mesmo. Esse tipo de homenagem, reconhecimento ao que o cara fez no clube, mas não é todo torcedor que faz isso. Então, quando faz, nós temos que elogiar, e a torcida do Flamengo deu show no Maracanã ontem. Fala comigo, Brunegro, galera, tô trazendo aí pra vocês um trechinho aí nessa manhã do programa Equipe F da ESPN Brasil de ontem à noite, inclusive creza eles aqui na descrição do vídeo, tem o canal oficial da ESPN, lá você tem esse programa na íntegra, talvez não tenha algumas imagens ou outra por conta desse ser no YouTube, mas enfim, né, tem o programa na íntegra, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo e sem mais delongas, partiu pro conteúdo. É o seguinte, nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês um trechinho aí do programa, onde o pessoal da mesa, Izinho, Pascoal, Zé Elias e companhia, fala sobre a lesão de Paquetá, vai desfalcar o Flamengo, e não é nada sério, graças a Deus, mas vai desfalcar o Flamengo por 2, talvez até 3 jogos. Então, tratando dessa lesão, sobre o nível do Flamengo, como o Flamengo vai jogando em altíssimo nível com o Leonardo Jardim, galera, são menos de 15 jogos, mas o Flamengo conta com apenas uma derrota, que foi aquele jogo fatídico, que deve ser esquecido a maior torcedor, contra o Bragantino, tomou 3-0, enfim, fora o show do Bragantino. Contando, fora isso, o Leonardo Jardim não perdeu no Flamengo, galera. Então é um absurdo falar sobre isso. Vita top demais, fica até o final que você não irá se arrepender. Partiu para ele. E a lamentar essa contusão, né, do Paquetá. Do Paquetá, que Já é um vou jogador falar a que... respeito. Aí olha o Pedro de novo, ó. Que é isso? Olha o Pedro de novo, dá uma olhada nisso aí. Aí o goleiro toca na bola, hein? Ó o Pedro de novo. Ó, dá um tapinha mesmo. Dá um tapinha. Ela tinha endereço, hein? Ó. Você falou de todas as virtudes do Flamengo e tem banco também, né? E aí... o banco é só sorriso, né? O segundo gol sai da primeira participação de 2 jogadores que vêm do banco. Bela Cruz, a gente vai ver na sequência essa imagem aí. Bela Cruz batendo o escanteio. O Saul ajeitando de uma forma maravilhosa para o Paquetá fazer o gol da tranquilidade. E aí o Saul depois até foi perguntado na zona mista se era uma jogada ensaiada. Ele falou, pode-se dizer que sim. Ensaiada numa conversa entre nós dois. O Saul aí, ó. O Saul e o Bela Cruz antes deles entrarem no campo. Ainda ali no banco de reservas. Eles combinaram isso... Momentos antes ali de boca. Não exatamente num treinamento. E aí o Paquetá coroou a grande atuação, mais uma grande atuação, marcando o segundo gol do Flamengo. O Paquetá, que no meio da semana, contra o Independiente Medellín, também fez o dele. Só quero fazer um último registro da minha parte. O Bahia só joga Campeonato Brasileiro, o time fisicamente voando. Copa do Brasil que ainda não começou. Ainda não começou a Copa do Brasil. E é um time que fisicamente estava muito bem dentro de campo e a gente via isso. Né? Ô Tetra, no meio da noite, já madrugada, o Lucas Paquetá foi submetido a um exame clínico de imagem que não apontou lesão no joelho. Felizmente, na verdade, a ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda, nada aparentemente muito sério. O Paquetá deve desfalcar a equipe do Flamengo em algum jogo, de repente em mais de um jogo, mas pensando em Copa do Mundo. E ele tem que pensar muito em Copa do Mundo, porque ele está nessa briga também. Não preocupa, Tetra. Ele jogando nessa função... eu levaria. Desde que ele vem e faz esse segundo homem de meio campo, que se transforma no meia quando a equipe tem a bola, ele é bom demais, é muito bom jogador, versátil. Uma pena essa contusão, isso pode atrapalhar, porque previsão aí de 3 jogos fora. 3 jogos fora já tem a volta, provavelmente, do Pulgar e do Jorginho. E aí os caras jogando bem, é difícil tirar. E aí se ele não joga nessa função e não render, pode atrapalhar para uma convocação. Pelos jogos que ele faz como segundo homem de meio campo, e é o meu debate, é o que eu falo sempre, para mim o Paquetá sobra fazendo essa função. Everton, primeiro volante, ele é o segundo que se transforma em um meia. Tanto é que ele chega e faz gols. Ele tem
Ele recompõe como segundo homem de meio campo para marcar e cumpre bem essa função, mas ele se transforma num cara que arma o jogo e ainda chega para finalizar. Os números mostram isso. Mas eu espero que essa contusão realmente não seja nada sério, mas é alguma coisa para você ficar 3 jogos fora, né? Você tem um problema ali, e que isso não atrapalhe uma sequência, porque a disputa é muito grande nesse setor para ele ir para a Copa do Mundo. Ele tem a favor a experiência numa Copa do Mundo, que ele foi titular, e também os anos de Europa. E o treinador que o conhece muito bem, que é o Ancelotti. Mas no Flamengo, eu acho que essa é a posição ideal dele, que ele rende mais e os números estão aí. Mas a briga dele é com o Danilo. Eu acho que a briga dele não é só com o Danilo. É com o Andrei Santos, é com o Gabriel Sara. O Andrei, diante desses dois, o Andrei fica um passinho atrás. Então, do que está jogando o Danilo, do que está jogando o Paquetá. Eu acho que a briga, o Danilo, pra mim, o Danilo tá na Copa. O Danilo do Botafogo tá na Copa, eu acho. Pelo que ele fez os últimos 2 jogos, e não é que ele fez contra... O melhor jogador do Brasil hoje. O Fabinho hoje, tá na Copa? O Fabinho tem grandes chances de ir pra Copa. Esse é o que é o grande problema. Eu não vejo o Fabinho... Mas é o mais próximo do Casemiro, né? Do modelo Casemiro. Mas esse mais próximo do Casemiro está muito longe daquilo que é o Casemiro. E aí é o grande problema, porque você não pode comparar o Fabinho com o Casemiro. Embora o Fabinho seja um bom jogador, ele não é o Casemiro. Sim. Ele faz a função do Casemiro, mas ele não é o Casemiro. Na Copa são 2 cartões, né? Sim, porque o Casemiro não tem... Não é fácil você não ter o Casemiro, não é difícil de acontecer e você não ter o Casemiro em alguma partida. Ele está no choque o tempo todo ali. O problema do Casemiro não é só a questão técnica, é a questão presencial dele ali, a questão emocional, o comando, sabe, a presença dele ali já é uma outra coisa, a liderança. Então isso influencia muito na questão de você jogar uma Copa do Mundo, porque você precisa ter as referências. Alguém é a hora que, porque a nossa seleção é uma seleção jovem, do meio para frente. Precisa de alguém ali para falar, para a bola, segura. Você viu a dura que ele deu no árbitro mexicano lá no jogo? Tem que ter alguém, não vou dizer que ele vai fazer isso na Copa do Mundo, mas tem que ter alguém ali. Eu não vejo personalidade com essa característica. E aí você pode abrir um leque maior para determinadas situações. Eu acho, por exemplo, o Danilo hoje, Danilo está na Copa. Pelo que ele fez, Danilo está na Copa. E pelo que ele fez na seleção e pelo que ele vem fazendo no Botafogo. Ele arrebentou na seleção, né? Ele é o artilheiro bem contra a França e foi o melhor em campo contra a França. Se eu não me engano, ele é o melhor. Ele é o artilheiro do Botafogo no ano. Se eu não me engano, são 6 gols, 7 gols, alguma coisa assim. Oi, Teto. Não, voltando ao assunto, né? Porque eu fui puxar essa coisa do Fabinho e o foco é o Flamengo, porque os 20 minutos era pro Flamengo e por isso que a gente estoura no Ibope mesmo. Eu queria destacar o Plata, cara. Eu fui um dos caras que cobrei aqui o comportamento dele fora do campo, então eu tenho que vir aqui e ser justo de dizer que ele voltou muito bem e mérito ao treinador, o Leonardo Jardim, porque ele era um cara de muita confiança do Felipe Luiz. E muita gente cobrou do Felipe Luiz, só bota esse Plata para jogar, parece que é o jogador dos olhos do Felipe Luiz, lembra que tinha essa cobrança em cima do Felipe Luiz? E o Leonardo Jardim aproveita o Plata e dá uma sequência de jogo para ele e ele corresponde. Ele foi um dos melhores em campo. O Pascoal falou muito aí desse jogador, o Samuel Lino, mas eu particularmente vou discordar nessa do Pascoal. Eu acho que o Plata jogou mais do que o Samuel Lino, criou mais. E outra, hein, eu acho que os dois começam jogando, quando tiver aquela coisa assim, escolher o time titular, vai ter um momento que o treinador, aquele jogo mais importante, ele vai escolher os 11 titular. Eu acho que esses dois jogadores jogam. O Cebolinha, se tiver ritmo, pode brigar com o Samuel Lino pela recomposição deles. Os caras conseguem voltar, ajudar na marcação, por isso o Bahia não tinha no primeiro tempo nenhum tipo de contra-ataque. Só foi ter criatividade quando o treinador mudou e o próprio Bruno Henrique pelo lado esquerdo não consegue fazer essa função e o Luiz Araújo também, sem um ritmo, não dá essa mesma sequência. O Bahia cresce um pouco no jogo. Então eu queria destacar a boa atuação do Plata. O recado que foi dado para ele foi muito forte, né, Zinho? Porque ele foi colocado no mercado, né?
pode procurar time. Boa. Isso Teve o interesse do Cruzeiro real. Sim. Negociação. Isso mexe com o brilho do jogador, até pelo ambiente. O vovozinho sabe o que eu estou dizendo. Você fica até constrangido perante os seus companheiros do dia a dia. Né? Ô, Teta, acordou pra vida. o Arrascaeta, desde o jogo da Libertadores contra o Medellín, acordou na temporada? Temos agora o Arrascaeta de volta? Eu acho que assim, dentro de um jogo de 90 minutos, posso estar equivocado. Vou tirar campeonato regional. Vou ficar na Libertadores e no Brasileiro. Para mim é até o melhor jogo do Arrascaeta. Participando com intensidade, faz gol, dá assistência, cria jogada, vem aqui atrás, ajuda na marcação também, recompõe no time. Mais dinâmica, com mais velocidade para sair da marcação. A gente viu essas puxadas de contra-ataque, ele sempre participando, enxerga o jogo todo, olha, enxerga o Pedro já lá do outro lado. Então, assim, jogadoraço, faz uma homenagem lindíssima. Quero também destacar a postura da torcida do Flamengo, que faz uma linda homenagem ao Oscar Schmidt, né? Antes do jogo, gritando o nome do Oscar Schmidt, mas também faz uma homenagem muito bonita ao Everton Ribeiro, quando o Everton Ribeiro é substituído. Legal, é verdade. Bonito mesmo. Esse tipo de homenagem, reconhecimento ao que o cara fez no clube, o Everton Ribeiro merece, mas não é todo torcedor que faz isso. Então, quando faz, nós temos que elogiar, e a torcida do Flamengo deu show no Maracanã ontem. Aí a gente vai rever a comemoração do Arrascaeta. E muito legal, né? Um estrangeiro fazendo ali reverência ao Oscar Schmidt. Com a camisa 14, ele pega até a bola ali, depois vocês vão acompanhar, faz o arremesso do Oscar, o Oscar que brilhou com a camisa do Flamengo também, jogando basquete aqui no Brasil. É o que o Zinho falou, galera, mas o Flamengo faz isso, cara, o Flamengo faz isso porque recentemente o Flamengo tá bem mal de jogador, né, o Flamengo tá bem mal de jogador. O Gabigol saiu pro Cruzeiro, não sei com as portas fechadas, mas a forma como ele saiu não foi muito bom, né? Tem aquela questão lá dele vestir a camisa do Corinthians escondido, perdeu a camisa 10, mentiu pro torcedor falando que era inteligência artificial. Daí você tem o caso do Gerson, que saiu do Flamengo pelas portas do fundo total. Então, daí você compara esses dois. O Gabigol, que era maior do que o Bruno Henrique no Flamengo, maior do que o Arrascaeta no Flamengo, questão de idolatria, não de importância. E saiu desse jeito. Hoje o Bruno Henrique e o Arrascaeta são maiores que ele. Você tem o Gabigol, que fez isso. Você tem o Gerson. Daí você vai, pega e vê o Everton Ribeiro, um cara que tem um filho super identificado com o clube, que é o Totói. Todo mundo ama o Totói. Um cara que foi importante no Flamengo. Saiu porque não conseguiu acertar aí as metas salariais. Aí foi igual o Gabigol. Não conseguiu acertar o salário. No caso, o Gabigol era o salário e o tempo de contrato. O Everton Ribeiro queria mais dinheiro que o Flamengo está disposto a pagar, que eu achei justo, porque ele tá pedindo muito dinheiro. Seria o equivalente hoje ao salário do Jorginho aí. Então, era muito dinheiro, principalmente para a época. É para um jogador como o Everton Ribeiro, que convenhamos, pô, você bota o Jorginho e o Everton Ribeiro do lado do outro, são de categorias, ligas diferentes, né? Então, ele saiu conta disso, ele não saiu chutado, ele não vestiu camisa de outro time. Ele não renovou com o Flamengo, logo depois foi para um clube da Rússia. Então, cara, o Everton Ribeiro sempre honrou o manto sagrado, sempre foi um baita um jogador, um jogador super subestimado. Nossa, agora quase enlouqueci. Super subestimado, o Everton Ribeiro, um baita de um jogador no auge dele, então, super importante do Flamengo. Então você pega esses dois, você bota o Everton Ribeiro de um lado, que saiu do Flamengo dessa forma, o Gerson e o Gabigol do outro. A torcida do Flamengo então fica bem nítido quem que merece o carinho da torcida mesmo em outro clube. Então, cara, o Everton Ribeiro merece tudo isso, muito mais. Sempre respeitou o Flamengo, não saiu chutado, saiu porque não conseguiu acertar o salário, tudo bem. Não desrespeitou o Flamengo, nunca vestiu a camisa do time. Então, cara, o Everton Ribeiro é um exemplo de jogador, é um exemplo de como você gerir a sua carreira. O cara saiu do Flamengo e mesmo assim a torcida ainda o adora. Só você ver, quando foi substituído no Maracanã, foi aplaudido pelas duas torcidas. Então, Everton Ribeiro é um exemplo de profissional e de jogador de futebol. Gabigol deve aprender um pouco com ele. O Gerson já tá tarde para tentar se reconciliar com a torcida do Flamengo, mas também deve aprender um pouco com o Everton Ribeiro.
Mas bem, essa foi a minha opinião. Eu quero saber a de vocês aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.